Ruth, capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Vou fazer a leitura, se você pudesse colocar de pé. Diz assim a palavra de Deus: Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: Minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com que você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: Farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Até aí, você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra, por aprendermos mais acerca do teu caráter, acerca de quem nós somos, diante desse espelho que ilumina nossa mente e nosso coração. E eu peço que o teu Espírito Santo aplique essa palavra de maneira individual na vida de todos aqueles que aqui se encontram e na vida de todos aqueles que terão a chance de ouvir também essa gravação. Para a glória e louvor do teu nome que nós te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Iniciaremos hoje o penúltimo capítulo desse livro. E você vai perceber que agora a história começa a mover para o seu ápice, para o seu topo. Veremos no início desse novo capítulo, nesses 6 versículos, que Noemi começa agora a se preocupar com o futuro da sua nora, Ruth. E ela organiza um plano, elabora um plano para que Boaz exerça a sua função de resgatador. Não sei se você tem percebido, mas ao longo da maior parte dos 2 primeiros capítulos desse livro, Noemi tem se preocupado apenas com 3 pessoas: eu e eu. Ela se voltou para dentro de si, consumida pela dor, a amargura das escolhas equivocadas do passado, que até então ela tinha deixado Belém, e não só amarga, mas também separada daqueles ao seu redor, especialmente a maneira como nós temos visto, como ela tem tratado a sua nora Ruth. Nem mesmo o compromisso apaixonado dessa mulher, de Ruth, no primeiro capítulo, foi o suficiente para tocar aquele coração, dessa viúva. Enquanto Ruth saiu para respigar, ali nas terras de Boaz, Noemi simplesmente ficou em casa. Na semana passada, porém, nós vimos que por meio do trabalho árduo de Ruth e da generosidade de Boaz, Noemi começa a experimentar o renascer de uma esperança em seu coração, de uma nova caminhada com Deus, porque ela percebeu que todos aqueles detalhes, até então, de levar Ruth aos campos de Boaz, antes mesmo que Ruth soubesse da existência daquele homem, a maneira com que Boaz tratou Ruth, sem dúvidas ela percebeu a bondade de Deus, e aquilo a constrangeu. Talvez ela tenha começado até pensar como precipitada ela foi em culpar a Deus de tudo aquilo que tinha acontecido até então. E sem dúvidas ela também mudou de ideia de que Deus não estava pregando-lhe uma peça. O Todo-Poderoso, na verdade, não estava contra ela, mas era a boa e poderosa mão de um pai orquestrando, até mesmo em meio às suas decisões equivocadas. E agora era impossível, diante de toda a bondade de Deus, que Noemi não respondesse de uma única forma, não só assumir as suas responsabilidades, mas também diante da bondade de Deus, do cuidado de Deus, ela chegasse ao arrependimento, ao ponto de tirar os olhos de si mesma
e começar a olhar agora para a felicidade e passar a observar que Ruth também necessitava de cuidados. E é por isso que nós vemos no verso 1: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Meus amados irmãos, somos naturalmente egocêntricos, por natureza. O pecado fez isso conosco. Antes da queda, não tínhamos esse problema, mas agora todos nós temos esse problema de nascimento. Assim como Noemi, só nos importamos com 3 pessoas: eu mesmo, comigo mesmo. A menos que uma obra sobrenatural aconteça no seu coração e você tira os olhos de si para você colocar os olhos em alguém ao seu redor. Antes, para que isso aconteça, você precisa voltar os seus olhos a Deus, porque Ele é a fonte de todo amor genuíno, porque Ele é amor, e o amor de Deus em Cristo Jesus por você te constrange a amá-lo de volta e te leva à ação prática ao amor ao próximo. E sem dúvidas, essa é a marca de um cristão genuíno, quando você experimenta o verdadeiro arrependimento. Vou ler um comentário de um pastor, abre aspas, em relação a Noemi, que diz o seguinte, abre aspas: o arrependimento inevitavelmente desvia nossa atenção de nós mesmos para os outros. A amargura nos leva para dentro em uma depressão egocêntrica, enquanto o verdadeiro arrependimento nos capacita e nos motiva a começar a servir às necessidades de outras pessoas. Fecha aspas. É o que motivou Noemi a olhar para Ruth e dizer: minha filha, está na hora de eu fazer alguma coisa em relação à sua segurança, em relação não à minha felicidade, mas à sua felicidade. E aqui eu quero deixar a primeira aplicação desse texto para as nossas vidas. Um dos efeitos terríveis da depressão que você e eu podemos estar sujeitos é a incapacidade de nos mover propositalmente e termos a esperança de um futuro melhor, não só para nós, mas especialmente para qualquer pessoa que Deus coloque no seu caminho para você servir. E o arrependimento faz com que tire de nós esses olhos egocêntricos para que possamos colocar no Senhor, que é a fonte de toda a esperança, inclusive desses irmãos que nós oramos, que estão encarcerados, a fonte de toda a esperança, e, sem dúvidas, crendo em sua palavra, e fazendo assim planos em favor, não só planos próprios, mas em favor daqueles necessitados ao nosso redor. Eu vou usar uma ilustração pessoal. Há 3 anos atrás, eu experimentei o início de uma depressão. Sem saber o real motivo, eu estava desgostoso, não tinha nem motivação para sair da cama. E às vezes até compartilhava com a minha esposa que eu estava perdendo a vontade de viver. Interessante que, nesse período da minha vida, apareceram algumas pessoas que precisavam da minha ajuda. E Deus me concedeu a graça de tirar os olhos de mim mesmo, daquela situação que eu até então me encontrava. Eu não sabia ao certo a razão, mas eu comecei a encontrar a motivação de sair da cama e de parar de pensar na minha própria felicidade ou no meu bem-estar e me preocupar com essas pessoas. E foi interessante porque eu comecei a orar nesse sentido. Eu pedi a Deus para que a minha vida pudesse, de alguma forma, ser um instrumento nas mãos dEle para a felicidade daquelas pessoas. E para a glória de Deus, meus irmãos, sem dúvidas, aquele período passou. Foi um período doloroso. Alguns meses que nós podemos chamar de momentos escuros da alma. Mas eu experimentei o que o salmista disse. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E é interessante como isso é prático, meus irmãos. Eu não estou dizendo que todos os casos de depressão podem parecer com o meu, ou com o de Noemi, mas acredite, que a maioria dos casos, que talvez você, ou eu, ou qualquer pessoa que você conheça, esteja passando por alguma depressão, se não for motivos espirituais ou hormonais, eu te garanto que a maioria dos casos é o egocentrismo. São pessoas centradas em si mesmas, com excesso de felicidade própria,
elas são egoístas, elas não se importam com ninguém ao seu redor, e pode ter certeza, quando elas não são atendidas, elas se tornam amargas e depressivas. E uma das formas de você orientar essas pessoas é levá-las a conhecerem a palavra de Deus, a tirarem os olhos de si mesmas, colocando no Senhor e consequentemente confiando na sua palavra, e Ele dá a essas pessoas a condição de sair desse egocentrismo, experimentarem da alegria de fazer o bem que não seja para si mesma, mas para as pessoas ao seu redor. Você pode pesquisar e você vai perceber que especialistas em áreas emocionais ou saúde emocional estão descobrindo algo que é bíblico, que já está na Bíblia, que fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem, é uma das melhores terapias, e Jesus já havia dito isso antes. Nas palavras do apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 35, diz o seguinte: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, só um minuto, olha o que Paulo está dizendo, não são palavras de um egoísta, pelo contrário, de um servo, e ele diz que tudo o que ele havia feito era um trabalho árduo em favor de outros, dos fracos, lembrando, ou seja, das palavras, da palavra de Deus, das palavras do próprio Jesus. Olha o que Jesus havia dito: a maior felicidade em dar do que em receber. E é exatamente o que Noemi está fazendo aqui. Ela está experimentando a satisfação que é quando você busca a felicidade do outro e consequentemente você é recompensado. Mas tome muito cuidado, a sua motivação em fazer o bem nunca pode ser esperando algo em troca, porque se você está fazendo isso, é um reflexo de um coração egoísta ainda. Todo bem que nós fazemos precisa ser motivado pelo mesmo amor que motivou Jesus, o auto-sacrifício. Você faz o bem não esperando nada em troca, mas eu te garanto que o Senhor que assiste esse bem, Ele vai te recompensar. Ele sempre recompensa, porque Ele é o autor desse bem no nosso coração, esse altruísmo. E Ruth tem sido o nosso melhor exemplo nesse sentido. E ela, no fim desse livro, vai ser a maior galardoada, a maior abençoada. Mas dando continuidade à situação de Ruth, morar com a sogra nunca deveria ser o ideal. E nós vimos isso no final do capítulo 2, no verso 23. Ruth precisava de um marido e de uma casa, que ela poderia finalmente chamar de lá. Interessante que essa necessidade não era exatamente a primeira vez que a sua sogra havia observado. Não sei se vocês estão lembrados, mas lá no capítulo 1, no versículo 9, Noemi havia orado e abençoado Orfa e Ruth para que elas voltassem para Moabe e finalmente encontrassem um lugar seguro, e em outras versões, lugar de descanso, ao encontrarem um novo marido. Capítulo 1, versículo 9, vou reler: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Mas, sem dúvidas, talvez na cabeça de Noemi, até então nessa passagem, ela poderia ter perguntado se Orfa ou Ruth forem para Belém, quem em Belém poderia fornecer um lugar de descanso ou seguro a essas estranhas, especialmente uma estrangeira moabita. Se não bastasse ser uma estrangeira, mas especialmente moabita, o histórico que nós já sabemos desse povo, mulheres que no passado levaram homens israelitas à imoralidade sexual e à idolatria, um povo que desde a sua origem já trazia desconforto, um homem, pai envelhecido, embriagado pelas suas próprias filhas, para que pudessem perpetuar a geração à custa de um incesto. Imagina esse histórico na cabeça de Noemi. É lógico que não vai dar certo, nem Orfa nem Ruth voltarem comigo para Belém. Quem poderia assumir que o homem poderia casar com uma dessas mulheres? Provavelmente um homem como esse deveria ser excluído da sociedade. Um homem nessas condições poderia ser rejeitado. Quem estaria disposto
a assumir tal risco. Mas sem dúvidas, Noemi agora viu que Deus poderia fazer o impossível, que até então ela não via. E Ele está fazendo o impossível diante dos olhos dela. Noemi responde essa pergunta logo em seguida, no versículo 2 dessa passagem. Olha comigo. Boaz, aquele com cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Já temos visto essa pessoa, essa figura de Boaz, ao começarmos o capítulo 2. Sem dúvidas, nós temos percebido o caráter desse homem. Nós temos visto não só o caráter, mas as atitudes demonstrando o caráter desse homem ao prover aos pobres e necessitados nas suas próprias terras, especialmente da maneira com que ele havia tratado Ruth, aquela viúva necessitada e estrangeira. E Noemi, ao dizer é nosso parente próximo, mais uma vez ela está lembrando a Ruth do papel dele como resgatador. E ela queria, sem dúvidas, colocar também no coração de Ruth a mesma esperança em seu coração, que Boaz, haveria alguma chance de Boaz assumir todos esses riscos, de resgatar aquela moabita, e consequentemente ela ter um lar, experimentar novamente a felicidade. Mas a pergunta que eu faria para vocês, ou talvez você já tenha feito, como Ruth poderia fazer essa proposta a Boaz? Será que em algum momento ela pararia o seu trabalho lá e atravessaria o campo e ajoelhasse diante de Boaz e pediria a mão dele em casamento? Sem dúvidas, não seria dessa forma, e é por isso que nós vemos aqui um plano. É por isso que agora Noemi, na segunda parte do versículo 2, ela sabia que Boaz estaria num local estratégico, na eira, e nesses 6 versículos a eira é repetido 3 vezes, é um local estratégico. Boaz estaria, de alguma forma Noemi sabia que naquela noite ele estaria lá e provavelmente dormiria naquela eira, como uma das formas, juntamente com seus capatazes, para proteger aqueles grãos de roubo. A eira, meus irmãos, era uma grande área aberta, de chão batido ou de pedra. Se você vem de um contexto rural, talvez você lembre do terreirão de café, muito parecido com o terreirão de café, de chão batido ou de pedra. E normalmente os grãos eram recolhidos e colocados nesse local e pisoteados pelos animais. Eles usavam o próprio vento, que separava a palha dos grãos. E por se tratar de uma área aberta, normalmente, como eu já disse, os donos dormiam naquela área. E não é à toa que Noemi fala para Ruth, olhe bem, porque estaria escuro, aonde ele vai deitar. Não é qualquer pé que você vai descobrir e deitar em cima. Você precisa olhar com muito cuidado e saber aonde exatamente Boaz, depois de comer e beber, vai descansar. Noemi então finalmente apresenta o seu plano à sua nora. Olha comigo o versículo 3 e 4, o que ela diz? Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Olha o risco que Noemi, não só Noemi, a sua reputação, mas o risco que ela está colocando Ruth nessas instruções. A primeira impressão que eu quero deixar para vocês, pessoal, no começo da minha caminhada cristã, quando eu li essas orientações de Noemi, foi como se ela estivesse usando aqui uma estratégia de sedução para com Boaz. Mas se esse realmente fosse o caso, se realmente é essa a situação que Noemi aqui está dando as orientações para Ruth, Noemi simplesmente seria um exemplo de que os fins justificam os meios, mesmo que sejam meios errados. Aquela precisa arrumar um marido para Ruth. E se realmente as orientações de Noemi, a sua nora, forem com esse fim de sedução,
ela está usando os meios errados para um fim nobre. Mas eu queria que você observasse, meus irmãos, e tomasse muito cuidado, que quando nós vamos para esse tipo de interpretação que muitos interpretam dessa forma, especialmente os liberais, se nós usarmos esse tipo de interpretação, nós vamos, nesse caso, a fé de Noemi não está mais em Boaz e no caráter dele, especialmente nos detalhes que Deus direcionou em tudo acerca daquele encontro de Ruth com Boaz, mas agora Noemi está colocando a sua fé na manipulação humana, como se ela precisasse necessariamente dar uma mãozinha para Deus, um empurrãozinho para Deus. Meus amados, abrindo uma nota aqui, quantos casamentos tem sido uma desgraça, porque muitos acharam que alguém estava tarde demais, estava ficando para titia ou para titio, e alguém deu um empurrãozinho para que alguém casasse. Não é verdade? Quantos casamentos são infelizes hoje? Quantos casamentos já não existem, porque as pessoas acham que Deus precisa de uma mãozinha? Só um detalhe, Adão, quando ele estava dando nome às espécies e reconheceu que todas as espécies tinham um par, Deus sabia muito bem algo que lá no capítulo 2, em toda a criação que ele havia dito, isso é bom, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Deus sabe muito bem da sua e da minha necessidade emocional. Fica aqui um adendo para os jovens. Você não precisa fora da igreja procurar qualquer pessoa que seja, por mais atraente que seja, por mais bonita que seja aos olhos, mas tome muito cuidado. Deus sabe da sua necessidade melhor do que você mesmo. Ele não precisa da sua mãozinha. E interessante que Adão, o que ele fazia quando Deus providenciava a Eva para ele? Dormia. Ele não fazia absolutamente nada. Dormia. E aqui eu garanto para vocês que talvez pareça uma medida precipitada ou arriscada da parte de Noemi, que também não é perfeita, assim como a sua fé e a minha fé ainda não é perfeita. Mas eu acredito que Noemi, diante de tudo aquilo que Deus já havia feito, ela simplesmente está usando da responsabilidade dela, que nós temos aprendido isso, não é? A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Deus não vai fazer a sua parte por você, mesmo que a sua parte Ele te dá a condição. Noemi simplesmente está fazendo a parte dela, orientando a sua sogra, a sua nora, né? De maneira que no contexto aqui deixa claro que era a única forma de Boaz saber que Ruth estava à disposição dele para casamento. E eu deixo também aqui uma segunda aplicação dessa passagem, que é a seguinte. Falamos muitos de ler a Bíblia, muito se ouve, você precisa ler a Bíblia, mas a minha pergunta também é a seguinte: a Bíblia lê você? O que eu quero dizer com isso, que a Bíblia lê você? Nós precisamos estar atentos de que a palavra de Deus não é apenas um livro a ser lido, mas um livro que você precisa ouvir. E uma das formas, além da pregação exposta, a pregação expositiva da palavra de Deus, nos seus devocionais, ao ler a palavra de Deus, ela tem esse papel de ser como um espelho diante de você, e ela vai mostrar o pior de você. Como eu disse, na minha caminhada cristã, quando eu li esse texto, simplesmente eu vi isso como uma manipulação da parte do Noemi, uma estratégia de sedução para que Boaz fosse convencido. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, como esse espelho, ela vai revelar o que está no seu coração quando você lê as Escrituras. Não só em passagens como essa, mas em qualquer outra passagem. O Espírito Santo aplica no seu coração de uma forma pessoal que nenhuma outra pessoa poderia fazer quando você lê esse livro. E é interessante que nós, imergidos em uma cultura onde a sedução, né, está no rótulo dos perfumes, ou nas capas das revistas com modelos vestidas, não para cobrir seus corpos, mas para fazer com que sejam destacados pela falta de tecido, é claro que não teríamos dificuldade alguma de ler essas instruções com essa motivação equivocada. A nossa cultura, não é a nossa maneira de interpretar o mundo, não interpreta as Escrituras. É as Escrituras que precisam interpretar a sua maneira de ver o mundo. Não se esqueça disso.
Quando você aproxima para ler a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, ela vai te desafiar em áreas específicas, especialmente em relação à sua cultura, especialmente em relação à nossa bagagem católica, romana. Isso é muito importante. Você está sensível à maneira com que a palavra de Deus vai falar ao seu coração. Voltando aqui às orientações de Noemi, como interpretar esse texto então? Como honrar a palavra de Deus nesse sentido? Essa orientação dela de lavar-se, né? Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa, pode estar associado a qualquer veste que até então caracterizava Ruth como uma viúva ainda em luto. Mas que agora, ao se vestir com a sua melhor roupa, entre aspas, né? Boaz perceberia que ela estava pronta para um novo compromisso de casamento. E qual que é a base para que eu possa defender isso? Acredito que lá em Gênesis, capítulo 38, versículo 14, nos ajuda a compreender nessa perspectiva. Lá vai dizer o seguinte, no início dessa passagem de Gênesis, capítulo 38, versículo 14, você pode checar em casa, diz assim: ela trocou suas roupas de viúva. Embora nesse contexto se tratava de uma outra mulher, numa outra condição, o costume aqui é o mesmo. Usando o nosso bom senso também, eu usei entre aspas para a melhor roupa de Ruth. A gente está falando de uma viúva pobre. Você acha que ela tem um guarda-roupa como talvez de muitas de nossas irmãs aqui, que você abre e tem dificuldade de escolher qual vestido, né, usar para qualquer festa? Não, Ruth não tinha muita coisa para escolher. Talvez ela tinha qualquer outra roupa que poderia deixar claro para Boaz que o momento dela de luto havia se encerrado. Então só o bom senso ajuda-nos a entender que a melhor roupa aqui não tem intuito de sedução. Bem, eu vou ler aqui um comentário de um puritano nesse procedimento, nesse aconselhamento de Noemi à sua sogra. Diz o seguinte, abre aspas: o procedimento aconselhado por Noemi poderá nos parecer estranho, porém estava de acordo com as leis e costumes de Israel. Se a medida proposta fosse mal, Noemi não a teria sugerido. A lei e os costumes deram a Ruth, que agora era prosélita da verdadeira religião, um direito legal sobre Boaz. Era costume que as viúvas exercessem esse direito. Porém, este fato não está registrado para que seja imitado em outras épocas e não tem que ser julgado conforme as regras modernas. Se houvesse algo mal nele, Ruth, por ser uma mulher altamente virtuosa e sensata, o teria evitado. Está aqui mais um bom senso, fecha aspas, está aqui mais um bom senso, que nós podemos, desde a nossa caminhada de versículo por versículo, o caráter de Boaz, o caráter de Ruth, sem dúvidas, é gritante deixar isso claro, que não há nenhuma maldade nas orientações de Noemi, a sua nora. E encerro com os versos 5 e 6, da reação de Ruth, da impressionante reação de Ruth. Mais uma vez, o seu altruísmo e a sua submissão nessa passagem, versos 5 e 6. Respondeu Ruth: farei tudo, eu vou usar uma outra versão que eu prefiro, farei tudo o que a senhora está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Como eu disse, mais uma vez, vemos aqui o caráter de uma mulher virtuosa. Uma mulher disposta a assumir o risco em prol, mais uma vez, da sua sogra. Ela não apenas ouve as instruções de Noemi. Nós vamos ver na semana que vem, se Deus nos permitir, que além dela fazer exatamente o que Noemi havia pedido, ela vai além. Ela começa agora a exercer essa esperança, essa fé no caráter daquele homem, de Boaz como resgatador. E eu encerro com a terceira e última consideração prática nesses últimos versos, perguntando: você é apenas um ouvinte e admirador da palavra de Deus, ou aquilo que o Senhor lhe concede a graça de ouvir, você obedece em tudo? Especialmente se esse tudo vá contra a sua própria lógica
ou conforto? Você crê o suficiente para arriscar e confiar na palavra de Deus mais do que nos seus próprios recursos ou na opinião alheia? Tiago 1:22 nos diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se você tem se encontrado amargo ou até mesmo depressivo, não culpe ninguém antes de avaliar que o seu ego pode ser o maior responsável pela sua situação. Pois graças ao pecado, todos nós temos uma preocupação excessiva com a nossa própria felicidade, e não a felicidade alheia. Até que uma obra sobrenatural aconteça em nossos corações, pela ação do Espírito de Deus, obra tal que nós chamamos de conversão, mudança de direção radical, 180 graus na sua vida. Você tira os olhos de si, coloca em Deus. Você tira os olhos do pecado e coloca agora em obediência a Deus. E essa obra gerada em nossos corações nos dá a disposição, a mesma disposição que houve no coração de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Que o Senhor nos conceda a graça e a condição de colocarmos em prática esses 3 pontos de hoje à noite. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos mais uma vez pela Tua Palavra, pela riqueza da Tua Palavra. Nós te agradecemos por essa caminhada que nós temos experimentado nesse livro tão rico e tão belo. Pai, eu oro pelos nossos irmãos, eu oro por aqueles que nos ouvem, que se há alguém sofrendo desse mal, da depressão, Pai, Tu sabes muito bem a causa, e sem dúvidas, nós sabemos que a raiz de toda a disfunção que nós sofremos é o pecado, porque nós não somos o que deveríamos ser, graças àquela queda, àquela desobediência de Adão. Pai, nós oramos que o Teu Espírito Santo venha falar de maneira pessoal a cada um desses nossos irmãos, ou talvez aqueles que ainda não têm a fé em Cristo Jesus, mas que eles possam agora ter a oportunidade de confiar nele, que é o médico dos médicos, e é o único que pode transformar o coração dessas pessoas, em livrá-las delas mesmas, ou do seu egocentrismo, e colocar os olhos e buscar felicidade fora delas, mas em Ti, especialmente na disposição de servir o próximo, e obedecer o segundo e maior mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo. Pai, nós oramos também que o Senhor nos ajude a lermos as Escrituras e nos submetermos a ela, e não submetê-la aos nossos padrões morais ou culturais, mas deixar com que a Tua Palavra faça e cumpra o Teu propósito em nossos corações, que talvez é mostrar o pior de nós, para que possamos encontrar o melhor de nós em Cristo. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha dar continuidade ao que nós ouvimos aqui, e que nos nossos períodos de devoção nós possamos nos aproximar desse livro dispostos a ouvir a Tua voz. Não só ouvirmos a Tua voz, mas nos dê a condição de obedecer a Tua voz, Pai. E também eu oro que o Senhor possa guardar os corações dos jovens, daqueles que talvez tenham se sentido que estão ficando para tio ou para tias, nessa cultura que exerce essa pressão, Pai, por assim dizer, até mesmo demoníaca, onde muitos se precipitam em fazer algo que não buscam no Senhor, na orientação do Senhor, o tempo certo para todas as coisas. Eu peço que o Senhor dê a eles paz, dê a eles satisfação no Senhor, porque há graça no Senhor. O casamento não é um fim em si mesmo. Um dia, Pai, seja com quem que venhamos a casar, essa pessoa ou nós mesmos iremos morrer. Um dia na eternidade não vai existir mais casamento, porque casamento não é um fim em si mesmo,
mas o casamento é uma ilustração do relacionamento do teu filho com a tua igreja. E se nós não experimentamos essa satisfação fora do casamento, vai ser a pior decisão que vamos tomar em achar que a nossa felicidade está em encontrar um cônjuge. E eu oro, Senhor, que o Senhor possa fazer essa obra no coração dos nossos jovens, que eles possam estar satisfeitos, mesmo que solteiros, porque a tua graça é suficiente. E que aqueles que o Senhor há de dar a eles a condição de casar, que eles possam descansar no Senhor, que o Senhor possa colocar na vida das nossas irmãs homens como o caráter de Boaz, homens que expressam o caráter de Cristo Jesus, que o Senhor possa colocar no caminho dos nossos irmãos mulheres tão virtuosas quanto a Ruth, mulheres que temem e amam o Senhor acima dos seus próprios maridos. Faça isso, Pai, porque só assim casamentos podem dar ao Senhor toda a glória e louvor, que o Senhor é digno, e o Senhor que instituiu o casamento, e só o Senhor sabe melhor do que qualquer um de nós, Pai. Muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, e que o Senhor nos ajude a honrá-la, obedecendo, Senhor, no nome precioso de Jesus que eu oro, amém. Meus amados, receba a bênção do Senhor sobre a vida de vocês e de suas famílias. O Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança, que trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, operando em nós o que lhe é agradável, para fazer a vontade dele, mediante a Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém.